Estamos ao vivo hoje, perfil Comportamento e Vinho. Vamos esperar a galera entrar. E aí, povo? Bah, essa luz aqui é muito forte. Deixa eu ver. E aí, povo? Estamos esperando as pessoas entrar, cada um com a sua taça de vinho, né? Esse é o acordo. Não sei se você está com a sua ou que você gosta de beber. Oi, oi, oi! Gente, a gente vai fazer uma coisa muito legal e bem diferente hoje, tá? A gente já tava fazendo um aquece. Agora eu e a Danusa, a gente tava fazendo uma videoconferência aqui, uma videochamada, já batendo um papo e a gente ia falar sobre o que a gente ia falar na live e tal, porque ela é especialista, né, sobre o assunto e tal, eu toco o baile tranquilo, a gente não se prepara tanto assim pra fazer a live, porque a gente é um assunto que a gente domina. E aí nós iríamos começar a bater o papo sobre o que a gente fala, só que daí a gente começou a beber e falar outras bobagens, então hoje não se assustem, tá? Ó, a Danusa já está aqui. Bem-vinda, neguinha! Cadê você? Oi, Karina! Danusa, conectando Danusa, guardando Danusa. Seja bem-vinda! Bora! E aí, bebendo, ó, hoje é um vinhozinho, hoje tá frio aí tá bem frio pelo jeito. Ah, já esteve mais frio durante o dia, mas eu adoro o inverno, então vamos lá. Então tá bom. Gente, é o seguinte, a gente vai começar essa live, então, com a proposta era a gente dar risada, falar sobre perfil comportamento, e eu acredito que muito mais, assim, ó, desmistificar um pouco essa coisa tipo, liderança é muito sério, é só assunto pesado, carreira é uma coisa muito pesado, casamento, que a Danusa é super especialista em casamento, é um negócio muito pesado. Então, a gente, ó, Jesus, chegou com a garrafa já. Já começamos bem. Gente, assim, ó, então, eu vou falar rapidão e a gente vai entrar em conteúdo, mas eu quero primeiro fazer uma coisa. Eu quero que você que está aí, que esse a gente quase com 30 pessoas, que vai ser muito massa. Você que está aí, se você está com a sua bebidinha, bota aí, eu estou. E também, embaixo aqui, tem um aviãozinho, uma flechinha, como você achar que é. Eu achava que é aviãozinho da Luz, acho que é flechinha. Você pega essa flechinha e manda para aquele seu amigo botequeiro, aquele seu amigo que quase nunca estuda, mas que talvez com um trago vai assistir um conteúdo decente, né, Danusa? Quem você chamaria para um happy hour nessa quinta-feira se não tivesse a quarentena? Bora chamar essa pessoa pra cá que a gente vai beber e uma baita de uma prosa e muita risada. Ai, boa, massa. Bem, que dupla especial, saudade de vocês, a gente também de ti, Nessa. Gente, olha só, vamos lá. O que a gente vai falar hoje, tá? O que aconteceu agora no aulão? Algumas pessoas estão aí, participaram do aulão na sábado passado sobre perfil e comportamento. E aí era muito voltado para carreira, liderança. Porém, a Danusa, para gente que não conhece ela ou não segue ela, segue o perfil dela lá. A Danusa, ela é especialista em perfil, comportamento e casamentos. Então, ela usa muito perfil e comportamento dentro dos relacionamentos. E a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, que eu acho que é interessantíssimo, porque tem uma frase muito da liderança, né, Pique? Eu chamo ela de Pique, ela é minha prima, pra quem não sabe, tá? Que é... Não, parênteses. Depois que a Renata me apresenta, todo mundo começa a me chamar de Pique, né? A Danusa come, né? É que Pique é muito mais íntimo, né? A Pique, ali a Pique. Pra quem não sabe por que é Pique, porque ela era pequenininha quando ela era criança e tava pequenininha, tá? É a Pique. E aí a gente fala uma coisa muito... Os assuntos vão ser sérios e engraçados, tá? A gente vai dar uma brincada. A maioria, as pessoas quando elas são ruins no trabalho, elas são muito piores em casa. Então, quando a gente fala sobre perfil, então a gente viu na aula do perfil lá, o dominantezão é aquele cara que gosta de mandar, comandar, é o cara que dá a última palavra. Se no trabalho ele já é assim, tem dificuldade nas relações, imagina com a pobre da mulher, do marido, né? Então, nega, quero que tu faça o seguinte, a gente vai começar então. Vou te fazer umas perguntas e a gente vai tocando baile, tá? Ai, que medo! Vamos lá. Qual é? Se for pensar assim, É a primeira live, né? Não sou treinada na internet, né? Vamos lá. É pra ser como a gente estiver sentado no meu sofá tomando vinho, dando risada. A primeira, o que eu quero te perguntar é assim, ó. Você já tá com experiência com casais há um tempão, né? Assim,
já principalmente o teu foco é mulher, né? Por que que tu acha que... Por que que tu trabalha só com mulher quando tu trabalha com casamento? Já chegou chutando, né? Não, primeiro que quando tu fala assim, você já tem experiências com casais há muito tempo, eu pensei em swing, sabe? Tipo, meu, nada a ver que isso pode soar estranho, né? Não é isso, gente. Você tem experiência com casais há muito tempo. Gente, pelo amor de Deus, não é swing. Por que que eu trabalho com mulheres inicialmente? Não tem problema nenhum trabalhar com homens nesse assunto, mas as mulheres buscam resolver os problemas, os desafios muito mais do que os homens. Os homens, eles buscam resolver os seus desafios sozinhos. Eles têm uma crença, eles acreditam, é meio que uma herança cultural, social, assim, que ele tem que ser o fodástico, ele tem que ser o cara, ele tem que resolver. Quando ele pede ajuda, quando ele vai atrás e ele mostra que ele tem um problema e que ele não conseguiu resolver, parece que isso demonstra fraqueza. Então, as mulheres não têm essa questão. As mulheres não, tipo, pelo contrário. Elas têm a liberdade de buscar ajuda, buscar conhecimento, sem esse julgamento interno. E aí, por isso que as mulheres, elas inicialmente são mais abertas a isso. E eu trabalho com mulheres porque quando uma mulher, aí tá, ela engrena no seu relacionamento, ela aprende a lidar com o seu relacionamento, automaticamente o marido, ele embarca nisso. Porque ele quer que dê certo tanto quanto ela. Mas se a mulher tomar frente, ele logo vai atrás. É fácil. Tá. Se Olha, for o marido primeiro, não necessariamente, tá? ó, aqui eu já tenho, ó, vixe, aqui em casa é o contrário. Porque, assim, tem um case que um dia eu contei pra Pique até, que foi assim... Tá, não vou citar o case, porque acho que a pessoa tá até assistindo aqui, daí, sei lá. Mas eu vou... O que eu vejo, assim... A gente tá nessa pegada, tipo, feminismo e tal, tá? E é importantíssimo as mulheres terem os mesmos direitos dos homens, sim, tá? Não vamos entrar nisso. Agora, o quão cruel é... Olha a mulher olhando a visão do homem também, não só a questão de perfil e comportamento, mas como é o comportamento social, né? Não é, a gente não tá falando de cis agora, cis ou disque, mas como é cruel pro homem ser o cara que nunca pode ser fraco. O cara que nunca pode chorar e o cara que é obrigado a sustentar uma família. Ele é obrigado moralmente a sustentar uma família. Tem gente que tá super bem resolvida com isso. Homens estão super bem resolvidos e mulheres também. Agora, é uma pressão foda, né? Pra homem. Como tu vê isso? Cara, o menino, quando ele mal aprendeu a caminhar, ele já não pode mais chorar porque é coisa de mulherzinha. Então, tipo, o homem tem muito medo de ser visto como fraco, sabe? E ele carrega esse peso, assim, de ter que ser o cara que sustenta, ter que ser o cara que provê tudo dentro de casa, assim. Então, é duro pro homem esse papel mesmo, sabe? E hoje eu vejo que as mulheres elas também estão buscando estar iguais, assim, ao homem na busca do sustento e tal. E às vezes até a competição em casa. E é uma questão bem delicada, na verdade, isso aí. É pesado. Ó, vem aqui, ó. Boa. O cara não pode se acovardar. Não, não pode. Então, a gente tem uma coisa de comportamento social. Acho que é bem isso que a nega trouxe, que foi... O que eu vejo que tá acontecendo? É que me corrige, tá? Porque tu tá muito mais nesse lado aí. É só minha opinião, que não tem base teórica nenhuma. A gente tá num momento em que a mulher, ela tá assumindo muitos papéis, né? Gente, sem mimimi. Vocês sabem que eu não sou mimizenta, né? Então, assumindo muitos papéis. Ela quer assumir tudo, ela quer fazer tudo, ela quer ter os mesmos direitos e deveres, enfim, masculinos. Só que ela esqueceu de largar algumas coisas, né? Ela assumiu tudo e não largou nada. Então, eu vejo, por exemplo, ela é a mulher que... Gente, assim, ó... A gente fala muito sobre isso e eu acho que a opinião é algo que a gente não deveria deixar de dar, mesmo que socialmente falando ela não é bem aceita. Então, às vezes, a gente é meio polêmica, né? A gente já tava conversando e andando esses dias sobre, cara, que merda aquela mulher que queimou a porra do sutiã. Que merda aquela mulher que resolveu brigar por querer ser igual. A gente não falando sobre direitos. Igual ao homem.
as pessoas estão confundindo essa merda, porque aí tu faz tudo, mas ainda tem o papel de ser mãe, de cuidar da casa, de não sei o quê. Gente falando, aqui em casa não. Sim, mas a maioria, socialmente falando, ainda isso é o comum, né? Nós estamos nessa pegada, assim. E aí, dentro dos casais que tu atende, como tu vê esses conflitos ou não de comportamento dentro de casa? Como tu vê que a sociedade está se comportando aí, tá indo em busca... Sei lá, o que a mulherada quer hoje em dia? Perguntar, o que a mulherada quer hoje em dia? Me conta. Eu nem sei se elas sabem. Eu nem sei se elas sabem. Porque, sério, eu tava pensando assim, ó, até entrar na quarentena, tava comentando hoje com uma amiga minha. Gente, eu tava de janeiro pra cá, eu tava 150 por hora, assim. Engrenou, começou ali o ano, Furacão 150 2000. por hora, na reta, de repente, tu faz a curva, e logo depois da curva tem uma barreira cheia de tonel, assim. E tu freia com tudo para não bater no tonel. Então, no dia 15 de março, por ali, foi assim que eu me senti em relação a toda essa situação. E aí, para trabalho, para tudo, não pode trabalhar e tal, vai para casa. E eu adoro trabalhar. Eu amo fazer o que eu faço, né? Trabalho porque eu gosto mesmo. Só que eu comecei a gostar tanto da lida doméstica, sabe? Ai, ficar em casa, ficar de pantufa mais tempo, tomar café com tempo, aquela coisa toda assim. Gente, que maravilha! Eu passei 5 dias fazendo proposta pro meu marido. Me dá uma mesada aí de 5 mil por mês e eu fico em casa cuidando da Uma casa. mesadinha básica. Mesadinha básica de 5 mil. Pô, tô abrindo mão da minha carreira. E ele, não, tu não tem vocação para isso, não. E me desconversando. De uma hora para outra, eu já queria ser dona de casa. Aí E passou 5 dias. 5 dias. Saiu de workaholic trabalhando 10 horas por dia para ser dona de casa. Entendi. Desenvolver empresa, treinamento e tal. Aí eu, agora eu quero ser dona de casa, tô amando. Passou 5 dias, eu desisti já de ser dona de casa, né? É muito trabalho para pouco reconhecimento. Aí o perfil influente precisa de reconhecimento, precisa de elogio. Aí tu passa um dia inteiro pensando que vai fazer um bolo de chocolate, passa o dia inteiro em casa sem falar com ninguém. Chega o marido, aquele bolo lindo lá, e ele olha pro bolo, come o bolo e não fala nada, e eu passo o dia inteiro na expectativa do bolo, não tem um elogio, pô. É muito cruel. Aí tu passou o dia inteiro limpando o chão, com que boca, não sei o que, tudo esterilizado, mas ele chega com os pés sujos, aí tu sente um descaso, assim, sabe? Meu Deus, ele não valoriza o que eu faço. Eu pensei, gente, sério, você é dona de casa? Eu admiro quem é dona de casa e sustenta esse trabalho, porque porra que a gente faz não é nada mais que obrigação, não é reconhecido. Eu influente gritou naquele momento, sabe? Desistir. Então, assim, ó, o que as mulheres querem hoje em dia? Eu nem sei se elas sabem, sério, porque não é tão fácil. Nos últimos 30 dias, eu quis tudo. Tudo. Tu sabe que eu tava lendo uma coisa sobre essa questão de equilíbrio, né, na vida. Que a gente tá muito na pegada de vamos achar um equilíbrio da vida, né? Estar em equilíbrio e tal. E aí, eu vi uma pessoa... Até me deu calor agora. Aí eu vi um cara que eu sigo, assim, que eu sou super fã, perguntaram isso pra ele, qual é o equilíbrio da vida? Quando tu acha que conseguiu? Porque tem sucessão na vida, assim. E ele falou, cara, até hoje eu não sei se eu tenho. E essa é uma coisa que ficava me questionando também, porque a gente tenta o tempo todo fazer algumas coisas pra ficar bem, o equilíbrio, né? E eu também não sei se eu estou no equilíbrio ou não. O que é esse bendito equilíbrio ou maldito, sei lá o que é de vida, né? O que é isso? Porque, ó, vamos ver. Às vezes eu tenho a percepção que eles acham que o forro, piso e azulejo são autolimpantes. Muito boa, Paula. Paula, a gente vai te chamar aqui para a próxima live. Ô, Renata, que vinho que tu tá tomando, cara? Por quê? Tá com umas perguntas profundas. Meu, nós combinamos de falar de perfil de comportamento. Tá com umas perguntas assim, ó, que a gente não responde. Eu posso fazer uma consultoria comigo aqui ao vivo? Olá. Posso? Não era um script, mas vamos lá. Vou fazer uma consultoria ao vivo, vamos lá. Bem, as pessoas que me seguem já sabem como eu sou, né? Que eu sou espontânea, meio desbocada, falo palavrão,
sou durona quando precisa, né? Mas enfim, falo muito, né? O primeiro vai pelo amor. Se não for pelo amor, meu filho, vai pela dor, mas o que eu quero, né? Então é assim a dona Renata é. E tem uma coisa que a gente fala que eu já ouvi falar, não sei se tu sabe sobre isso, sobre energia feminina e energia masculina. Já ouviu falar? Tu trabalha com isso, tá? E às vezes eu fico achando que, tipo, os homens têm medo de mim. Isso é uma verdade. Homens que estão aí, vamos fazer a consultoria com a dona Renata. Qual é a imagem que passa de uma mulher forte? Tipo assim, eu me sinto forte, né? Uma pessoa que fala que tem. Eu tenho opinião, é aquela coisa de não ter muito medo, né? Não ter medo de se colocar em situações, não importa quem é. Então, ó, veio aqui, ó. A questão do equilíbrio, eu acho que é perceber o que temos, o controle de tudo. Mas sério, a gente consegue ter controle de tudo quando na tua vida, porque eu nunca tive isso. Danusa, tu já teve isso? Não, gente. E para falar em controle para dominante, né? Vamos começar a falar de perfil? Pô, Bora. tem muito assunto aí, né? Nós precisamos fazer umas 10 lives, eu acho. Tá. Então, Gente, o pessoal tá gostando, só tá subindo a nossa live aqui. Gente, manda para as pessoas que vocês acham que esse assunto é interessante. Pega o aviãozinho e manda para lá. Ó, eu acho que você é determinada. Muito obrigada. Não sou brava, viu? Ó. Muito obrigada. E veio de um homem. Eu só quero a opinião deles, né? Só deles. Essa questão de energia, assim, ó. Uma vez eu li num livro que fala sobre o cérebro masculino e feminino, assim. E entre a sexta e a oitava semana da gestação do bebê, a mulher, ela... Perdoe os termos, tá, gente? Não sou especialista na área médica. Mas é como se ela descarregasse uma dose de testosterona no bebê. E a dosagem de testosterona vai desenvolver o cérebro do bebê de uma forma mais masculina ou mais feminina. Então, a gente pode ter um corpo de mulher, mas um cérebro mais masculino de forma biológica, em função da testosterona. Né? Existe um teste para isso. Tu pode fazer um teste para entender quantos por cento do cérebro é mais masculino do que feminino. É mesmo? Que tem teste é esse? Ah, depois eu te passo. A galera vai querer aqui, eu tenho certeza. A gente passa então. Vamos achar uma forma de passar isso aí. Tá. Mas eu fiz o teste e o meu cérebro é bem masculino. Talvez isso envolva essa questão, tipo, o cérebro ser masculino, daí tu traz o termo energia masculina ou feminina. Por exemplo, tem homens que têm um cérebro muito mais feminino do que muita mulher. Não quer dizer que ele seja homossexual. Me perdoe os termos aí também, tá, gente? Só que às vezes, por que uma pessoa ela é homossexual? Porque ela desenvolveu um corpo de mulher ou de homem, né? O corpo físico. Só que o cérebro, de acordo com essa dosagem de testosterona, faz com que ela tenha um cérebro, a forma como ela pensa, a forma como ela é masculino ou feminino. Então, pessoas como a gente, assim, que a gente tem essa pegada mais dura, direta e tal, a gente tem sim um cérebro muito mais masculino. E eles são diferentes. O cérebro masculino, ele é objetivo, racional, ele é mais lógico, mais direto, né? O cérebro feminino, ele é mais carinhoso, ele é de mais cuidado, mais amor, mais delicadeza, mais sutileza. Isso são coisas da essência, né? Então, no teu caso, eu acredito que tu tem um cérebro masculino aí, sabe? Agora, se isso afasta os homens, se isso assusta os homens, isso é muito, como é que eu vou te dizer? É difícil dizer isso aí, sabe? Agora, o que eu acho é que a energia feminina ela tem que entrar num casamento porque precisa dos dois polos, assim. Quando a mulher vem com o cérebro, com a energia muito masculina, ela não flexibiliza isso, ou ela não usa a sua feminilidade, ela acaba competindo com o homem, né? Conversa também. Então, mas sim, como que a gente faz, então, se tu tem essa energia, né, pegada? Talvez tu possa usar essa energia em alguns papéis mais do que em outros, mas em casa se permitir também ser cuidada, ser, né?
E eu digo assim, gente, tem muita crença aí. Tem muita coisa da nossa criação também. Qual foi o papel, Rê, que tu assumiu na tua vida, na tua infância, no teu cenário familiar? Às vezes, se a gente assume um papel onde a gente cuida das pessoas, onde a gente tem que se proteger, onde a gente tem que defender outras pessoas, onde a gente tem que tomar as rédeas da situação, a gente acaba se desenvolvendo muito mais independente e desenvolvendo essa força. Muitas vezes a gente tem que assumir o papel do homem da casa quando às vezes esse homem da casa falta. Uhum. E a gente acaba levando isso para nossa vida também. Só que funcionou lá atrás. Funcionou na tua infância, funcionou na tua família, talvez, né, no teu caso, mas no casamento, talvez isso não funcione. Uhum. E para tu viver um casamento de plenitude, precisa viver o papel feminino da mulher para equilibrar isso. Tá, eu tenho uma pergunta para fazer, então. A gente está falando, então, sobre perfil comportamento, sobre gestação, sobre como as pessoas nascem, né? Enfim, as influências que a gente tem. O quanto... Uma coisa sobre perfil comportamento a pessoa nasce com um perfil comportamento e ela é influenciada na vida por onde ela cresce, né? Os meios que ela cresce, os lugares, enfim, lugar, o tipo que a família tem, que é condição financeira, a geografia, tem um monte de coisa que influencia, certo? Uhum. Tá. A pergunta é assim. Eu nasci com um perfil X. Só que a minha criação, ela foi, é só um exemplo, totalmente diferente ou me exigiu que eu fosse totalmente diferente do que a minha tendência natural de perfil comportamental. O quanto isso vai afetar minha vida inteira se eu não conseguir me livrar disso, talvez. O quanto isso me afeta até no meu trabalho, não só no casamento, mas quanto isso me afeta no trabalho, quanto isso me afeta pelo resto da vida e quantas vezes eu fico brigando a vida inteira por algo que eu nem sei o que é, porque é comigo mesmo. Ai, amiga, sério, assim, ó, isso é muito profundo, sabe? Enfim, mas vamos lá, assim, nossa, pensa comigo, né? Tu tem uma essência, e talvez a tua essência tenha uma pegada mais direta, né? Tem um pouco aí. Só que a tua criação não é quem tu é, em essência. Só que ela vai se influenciar toda a tua vida se tu não estiver consciente dos teus atos, dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. Sim, ela vai influenciar no teu casamento, no teu trabalho. Então, o quanto isso vai influenciar a minha criação? Muito, totalmente. Porque tu nasceu com uma essência, mas tu nasceu com o teu cérebro zerado de qualquer conteúdo, de tudo. Tu não sabia nada quando tu nasceu. E tudo que tu aprendeu, a forma como tu aprendeu a expressar os teus sentimentos, a forma como tu aprendeu a acolher os sentimentos dos outros, a forma como tu aprendeu a se comunicar, a reagir diante das coisas, foi vendo, ouvindo, sentindo os adultos ao teu redor, as pessoas ao teu redor. Então, tu formou a tua personalidade, a tua base, de dados que tu leva para tua vida inteira ali. Então, isso vai influenciar. Só que tu não é o que tu aprendeu a ser. Tu não precisa ser isso. E ao longo da nossa vida, a gente precisa desenvolver essa consciência, sabe? Quem eu sou de verdade, quem eu sou, qual é a minha natureza mesmo, o que disso faz parte de mim e o que foi trazido pelas pessoas ao meu redor, o que eu posso mudar, o que eu posso mexer hoje. Uhum. E tem muita coisa boa. O quanto né? a minha criação quanto a minha criação diz que tipo de carreira eu vou ter. Muito? 0 a 10? 10? Porque, porque tu trabalha com casais, com mulheres, né? Tua especialidade é mulheres, perfil e comportamento. Só para quem não sabe, a Danusa tem um método chamado Método AME, que são para mulheres que querem melhorar. É só para casamento, nega? Ou qual é o teu público-alvo? A princípio, mulheres que querem se sentir realizadas nos seus casamentos, né? Tá, ou né, não precisa estar casada no papel, mas tá morando com alguém e quer, enfim, desenvolver isso, né? Relacionamento pode estar lá. Tá, perfeito.
Então, ela tem esse treinamento voltado para essas mulheres. A Danusa estudou muito. Na verdade, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, que é... a gente só consegue ter resultado em alguma área, alguma coisa de negócio na nossa vida quando a gente superou aquilo ali. Que foi o teu caso, né? Que Como era, assim? era o teu caso, que era sobre relacionamentos, e aí casou e teve problemas no início do relacionamento e aprendeu o que é ter na prática um casamento saudável. Ah, É fazendo que a isso. minha experiência de vida faz hoje com que a minha carreira tenha quando eu me encontre na minha carreira, é isso? É, porque a tua carreira é isso, no caso. No caso, a tua carreira é isso, certo? Tá, então, assim, sobre carreira, eu vejo assim, o que eu vejo? Gente, eu vejo muitas pessoas que têm, eu falo assim, tem um motor de Ferrari dentro de um Fusca sem roda. Essa é o grande número, às vezes, de pessoas que eu atendo dentro de empresa. São pessoas que têm um perfil, assim, super no lugar certo já. São pessoas que têm uma vontade de fazer acontecer, porque não são preguiçosas. Mas tudo isso que a gente fala de crença, tudo que essa pessoa aprendeu na vida é o Fusca sem roda. O cara tem um motor de Ferrari, a mulher tem um motorzão e ela tá andando ali numa rotatividade, você vai que chama RPM, dentro de um troço que não anda. Uhum. E quando a gente olha para algumas pessoas, eu vejo quantas vezes eu me senti assim também, né? Às vezes eu me sinto assim também ainda, não é? Quando a gente fala sobre isso, nossa, é muito fácil. Não, é difícil pra caramba. E o autoconhecimento, que é disso que a gente está falando, vem muito disso. Quantos de vocês que estão nos assistindo falam, cara, eu tenho um potencial gigantesco, mas o resultado que eu tenho não vai. Não é o esforço que eu tenho, não condiz com o resultado que eu tenho. E o quanto isso está ligado à nossa criação, às vezes maravilhosa, ou criação de merda. Muito a Porque ver. Porque às vezes pessoas, inclusive a gente fala assim, ó, criações muito amorosas de crianças que também não tiveram que ser desafiadas, ou crianças que não. Também foi uma criação de merda, né? Se a gente for falar em resultado. Porque é uma criança que não aprende a se frustrar, é um adulto depois que vira talvez um profissional que não sabe receber não. Uhum. Exatamente. Vai, nega, toca aí. Não, mas eu penso assim, ó, que se tu for pensar, eu acho que nada é por acaso na nossa vida, sabe? Tem uma questão assim mais espiritual também nisso que eu vejo, que a gente vem com um propósito. Se a gente for pensar em carreira, a gente vem com um propósito na nossa vida. E eu acredito muito que a gente vem com uma essência e a família na qual a gente veio talvez seja parte desse propósito. A nossa criação, ela pode, com certeza, ela influencia muito na nossa carreira, nas nossas decisões. Isso pode ser negativo, mas também isso pode ser muito positivo, né? Se eu for olhar para a minha vida, por que hoje talvez eu esteja trabalhando com casamento? Por que eu quero tanto que a minha família dê certo, que, né? Talvez porque quando eu era criança eu lembro que eu sofria muito com o desgaste do casamento dos meus pais. Eu acho que toda criança sofre, mas para mim, talvez eu sofria de uma forma raciocinada. Eu queria ajudar os meus pais a resolver os seus problemas. E talvez isso tenha a ver com um pouco do meu perfil de comportamento, tenha a ver com a minha essência, mas eu vejo que a nossa carreira, a nossa missão de vida, ela pode vir por algo que a gente ama muito, mas também por algo que nos machuca muito. Uhum. Ver famílias e lares sendo desfeitos, né? Eu sei o quanto isso influencia na autoestima de uma criança quando os pais têm um ambiente desequilibrado, desgastado. Então, essa minha dor, talvez, e as minhas habilidades, e o meu perfil de comportamento, me leva hoje para a carreira que eu tô. Então, eu acho que a nossa trajetória de infância, ela pode... a nossa experiência de vida, aquilo que tu falou, assim, o que eu vivi, às vezes as coisas que eu vivo no meu casamento alimentam o meu trabalho. É a minha bagagem. Mas a gente tem que saber usar a nossa história a nosso favor. A gente não precisa ser vítima da nossa história, sabe? A gente não tá aqui por acaso e a gente não nasceu nessa família por acaso. E cabe a nós hoje analisar o que eu tenho que ajustar no meu Fusca, sabe? O Fusca pode ser muito bom também, se ele, né, pode ser bem estiloso. É só eu dar um trato nessa, né?
Ah, tu gosta de coisa retrô, né? Então, ó, não valeu aí o exemplo. Eu respondi. Olha Oi, só, tem uma oi, pessoa. deixa eu Tem dar uma... um oi. Eu quero dar um oi pra Milena. Não sei se ela tá aí ainda. Vi que ela me deu um oi ali, a Milena. Ah, Vi que a Fran também colocou que tava caindo ficha pra ela. A Mayara tá aí, né? Oi. olha, gente, o pessoal que tá aqui, presta atenção. Essa pessoa que tá aqui foi a que me levou de uma vida bem mais ou menos, assim, bem para uma vida em que hoje eu me sinto. Gente, falar sobre resultado e tal, ainda não é porque é uma caminhada, o que eu quero. Mas é a pessoa que me levou a ter mais consciência. Foi a Danusa que me empurrou para um curso de inteligência emocional, porque, sério, eu acho que eu, como eu me sinto e às vezes como eu vejo as pessoas que eu já tive desse lado. Então, não é uma questão de julgamento, é uma questão de entender. Eu já tive de um lado em que parece que a gente anda, eu não sei, é tateando no escuro. Essa é a sensação que eu tenho. Que tu vai só reagindo, 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 reagindo. Tu tem um monte de problema para resolver. As coisas parecem que elas. Eu não sei, parece que a gente entra numa roda dos ratos, a gente fica correndo atrás do próprio rabo o tempo todo. É uma sensação horrível. E qual é o primeiro passo para a gente sair dessa sensação? Essa sensação de que parece que o negócio não anda às vezes. E eu tô falando como um todo. A gente tem áreas da vida que andam até melhor que as outras, né? Mas o que que a gente precisa fazer? Qual é o primeiro passo de todos na vida para sair dessa corrida do rabo, sabe? Atrás do próprio rabo. Decidi sair disso. Pelo menos notar que tem uma coisa errada. Eu preciso entender assim, ó, pode ser muito diferente. Se outras pessoas vivem uma vida diferente, a tua também pode ser, né? A gente tem que entender isso. Tomar uma decisão imediata, assim, ó, não quero mais correr atrás do próprio rabo. Essa é a primeira coisa. E aí entender o que que é o teu correr atrás do próprio rabo, né? O que que eu preciso buscar, talvez, quem é que pode me ajudar? Porque eu vou dizer um negócio assim, ó, existem 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa que não tem consciência nenhuma. Ela não tem consciência. Muitas pessoas são assim, a maioria, na verdade. Eu não tenho consciência que eu tenho um problema. Eu sinto que a coisa não tá boa, mas eu nem percebo às vezes que eu tenho um problema, eu não consigo entender qual é o problema. Então, se você entende já que está correndo atrás do próprio rabo, você já é a pessoa que está no nível 2, que é a pessoa que tem consciência que tem coisas erradas, mas ainda não tem consciência do que está errado e o que tem que fazer para sair disso. E essas pessoas precisam procurar alguém para orientar isso. Uhum. Terapia, psicólogo, psiquiatra, coaches, né? Dependendo do assunto, tu pode buscar um coach, porque alguém que te questione e que te faça entender e ter consciência do que está errado e o que tem que mudar. Uhum. Primeira coisa. E tem pessoas que têm consciência, que elas mesmas se perguntam, elas mesmas, elas estão o tempo todo sentindo o momento. Então, onde é que Cara, você. vamos fazer uma sacada aqui. Adorei a tua pegada. Vamos fazer uma sacada. Gente, quem tá aqui, presta atenção. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer 3 níveis, pode ser? Vamos juntar 3 níveis aí. Qual seria o nível 1 Como assim? de consciência? Tipo assim, nível 1, tu falou, o nível 2 é a pessoa que já sabe que tá correndo atrás do próprio rabo. Tem noção que tem uma coisa errada. Qual é o nível 1? Esse é o nível 2. Qual é o nível 1? O nível 1 é aquela pessoa que tá anestesiada, sabe? Vamos pensar assim, ó, no trabalho. Agora tu me ajuda. No nível 1, quando as pessoas estão completamente sem. As pessoas são sem noção. Elas nem têm noção, sabe? Sabe aquela pessoa que está vivendo com pouco dinheiro, ganhando pouco, reclama que tem que pagar as contas, que não chega, reclama, chora o tempo todo, reclama do governo e não se questiona, não tem consciência, podia ser diferente. Não, Posso dar um exemplo? pode. Tá, o que que eu acho que é um exemplo, assim, ó, que aconteceu comigo, que eu vi uma pessoa fazendo isso. Talvez tu me diga, esse é o nível 1. Foi assim. Uma pessoa veio chorar pra mim, que não tinha dinheiro mais, ela é uma empreendedora, profissional liberal, na verdade, que teria dinheiro até o final de abril, teve que demitir todo mundo, vai demitir todo mundo, já demitiu. E ela tem secretária, enfim, né? Mas, enfim. E ela chorando que não tinha dinheiro e que ia pedir um empréstimo e tal.
que ela fez na outra semana? Eu vi que ela, gente, vamos viajar para Gramado no final de semana, num campinho, né? Falei, cara, semana passada ela tava nos meus ouvidos, para Renato, o que eu faço para arrumar? Por que eu faço o meu negócio? E agora, eu acho que essa pessoa não tem noção. Assim, me deu um negócio, eu não vou nem responder. Eu falei sobre a viagem. Porque a pessoa não tem noção. Eu acho que esse é o nível número 1, né? Não tem noção nenhuma. Não tem noção. Por exemplo, também vamos trazer para o lado do casamento. Tem mulheres e homens, né? Vamos supor, vou pegar o lado da mulher, que é onde eu tô. O marido nunca tá em casa, sempre chega tarde, sabe? E se tem um momento de folga, ele vai pra bodega, ele vai pros amigos, nunca tá em casa. Pô, a pessoa tem um incômodo, ela não gosta disso, mas ela nem se questiona, sabe? Ela nem tem noção, talvez tenha alguma coisa errada ali com esse relacionamento, né? Pode que... Mas, ó, vou te falar um negócio, Rê. Por que as pessoas são inconscientes? Porque existe todo o nosso meio, a maioria das pessoas, tipo assim, hoje o ruim é normal, entende? Sabe quando as coisas ruins são normais? Porque a maioria vive de uma forma precária, seja no trabalho, seja com dinheiro, seja no casamento, seja nos relacionamentos com filho. Pouco tempo com filho, por exemplo. Eu acho que tem muitos pais que não têm consciência do seu relacionamento com o seu filho. Porque é normal trabalhar 10, 12 horas por dia. É normal o filho ficar na creche ou com a babá a maior parte do tempo. É normal, porque todo mundo faz isso. Então, as pessoas confundem um pouco o que é normal do que o que é comum. É comum hoje, porque a maioria faz. A TV mostra, o jornal mostra, os colegas são assim e tal. Cara, mas isso não é normal. Né? O normal é que a gente tem uma vida equilibrada, que a gente faz tempo com os filhos, que a gente tem uma vida marido, que é dinheiro. Enfim, isso deveria ser o normal. Mas como é tão comum, acaba que isso se confunde um pouco, sabe? Então, faz com que as pessoas não tenham consciência. Porque o meio então, número um é essa pessoa que tá vivendo problemas, que sabe que assim, ela se sente, ela sabe que tem uma coisa errada, mas ela nem sabe que tem solução. Que pode ser diferente. Tá, então esse é gente, presta atenção nisso. Esse é o número 1, porque eu vou perguntar aqui, ó. Quem acha que tá no número 1, coloca aí, cara, minha vida tá com vários problemas, pode ser, o meu trabalho tá com problema. Não precisa ser tudo, tá? E só que tá com problema. E só. Eu vivo isso todos os dias. Número 2 é aquela pessoa que a gente falou, que é a pessoa que tem consciência de que tem algo errado, ela só não sabe como sair disso, é isso? Ela começa a entender que tem alguma coisa que não está funcionando. Mas ela não sabe o que que é, tá? Ela sabe que tem um espinho cravado no pé. Ela sente a dor. E ela acha que é estranho. Mas ela não sabe exatamente o que que é, se é um espinho, se é um percevejo, se é um bicho que picou. Ela não sabe o que que é, só que ela sente o incômodo. E essa pessoa que tá nesse momento da vida, ela pode ser uma pessoa, por exemplo, que busca até ler algumas coisas, mas talvez ela não consiga usar isso na prática. Não é uma pessoa que não tenta se desenvolver, é uma pessoa que às vezes não consegue realmente. Sim, muito. Porque consciência é diferente de conhecimento, né? Muitas vezes a gente acha que a gente vai buscar conhecimento, mas o conhecimento é diferente. A consciência é quando a chave vive aqui dentro. Sabe? No coaching, quando a gente faz sessão de coaching, ou mesmo nos treinamentos, sempre pergunta assim, tá, que ficha cai pra ti? As pessoas leem livro e tal, tá, e qual é o aprendizado que muda na tua vida? O que tu pega disso que vai encaixar aqui, que transforma quem tu é, né? Senão não tem consciência, é só conhecimento. Informações por si só não mudam ninguém. E qual é o nível 3? É quando a pessoa, ela sabe que tem errado, ela mesma consegue se questionar, por que eu fui grosseira com aquela pessoa? Nossa, tipo, primeiro ela percebe que foi grosseira. Cara, eu fui grosseira. Porque tem gente que nem percebe que foi grosseira, né? É o sem noção, assim. Pô, ninguém fala comigo, meus amigos não falam comigo. Ai, que gente chata mesmo. Eu vou trocar de amigo. Esse é o nível 1, né? No exemplo básico. O nível 2, credo, as pessoas estão se afastando. Mas o que acontece, né? Não sei.
E o nível 3 é, nossa, eu fui grosseira com essa pessoa. Tá, mas o que está me incomodando? Por que eu fui grosseira? Nossa, eu já não acordei bem hoje, sabe? E realmente eu tenho dormido mal e eu acho que eu preciso dormir mais cedo. Isso afeta o meu humor. Eu não comi de manhã, eu preciso comer, isso afeta o meu humor e tal. Então tá. Então eu preciso dormir mais cedo e comer de manhã. Pronto. Tá, e nível 4 aqui sabe disso e faz alguma coisa? Ah, o nível 3 você deveria saber o que fazer, né? Talvez tenha o nível 4 aí. O nível High Level Performance, High Human, sei lá como é que chama esse ser humano iluminado. Boa, boa, porque assim, ó, não é porque a gente sabe que a gente bota em prática, né? Aham. Então, Porque uma talvez. coisa é bem. Porque sabe que uma coisa muito engraçada quando as pessoas falam sobre coaching. Isso é uma coisa que eu adoro. E assim, eu tô mudando minha rede social de um jeito. Porque quando as pessoas falam sobre o coach e o coaching, eles tatuam na nossa testa, assim, ó, sei lá, um negócio de ferro, sabe? Que vem assim, ó. Pessoa que tem a vida totalmente perfeita e não erra, e tá tudo certo. Gente, pelo amor de Deus, sério. Na verdade, o que a gente faz, né? Qual é a nossa profissão? Profissão. A gente ajuda pessoas a atingirem uma performance melhor na vida através, cada uma do seu método, né? Cada uma do objetivo que ela quer. A gente tenta auxiliar de alguma forma. Então, assim, até perdi o que eu ia falar. O que eu ia falar? Ah, eu ia perguntar pro pessoal que nível você está. Você está no número 1, número 2, número 3, número 4. É isso que eu queria perguntar. Bota aqui pra gente. Porque o nível que você coloca também é o nível de consciência. Eu posso contar a história do Gerson, do Cis, do Ué, preenchimento. Posso? se alguém conhece o Gerson aqui, o que acontece na live fica na live, hein, gente? Cara, vou Gerson é meu contar. marido. A Nessa Brum é minha cliente maravilhosa. Nessa, sério. Nessa, tu não tá no 2, pelo amor de Deus. Me bota 2 para 3. É sério. Não faz isso comigo, não me deixa surtada aqui. Não tem nível 4? Tem, Marcelo, tem. Nível Tem uma 4, pergunta aqui, cara. ô Rê, pergunta Ah. da Paula Bairros. E quando depende de mais pessoas para compor a ação de melhoria? Você é responsável 100% pelos seus resultados. Ponto. É isso. Acabou a frase. Acabou. Fala mais para ela. Tá, assim, eu vou contar o meu case, porque eu acho que é bem, assim, quando a gente fala sobre isso, parece que a gente tá sendo arrogante, dando um tapa de luva na cara das pessoas, mas não é isso. Eu contei a história de quando eu fui, só reclamava, né? Eu era arquiteta, só reclamava da profissão. Eu ia a Danusa era fotógrafa, e a minha prima, e eu era arquiteta, a gente é muito amiga desde pitucha, assim. E aí eu reclamando pra ela, reclamando pra mim, né? E a Danusa, só que a Danusa sempre foi muito mais de procurar coisas pra fazer. Até pela criação dela, pela mãe, enfim. E aí ela me falou um dia, Renata, tem um curso em Curitiba pra gente fazer sobre inteligência emocional, pra gente começar a desenvolver isso. Eu nem sabia o que era inteligência emocional. Eu nem sabia o que significava isso. E eu pensei, vou ir para visitar minha irmã, que mora em Curitiba. Olha que legal, vou fazer um cursinho, umas palestrinhas. E ela me enfiou num curso, a culpa é tua, tu viu, né? Eu já botei a culpa em ti. Autoresponsabilidade zero. Zero. E aí, zero. Ela me mandou todo o cronograma do curso, eu não li. Eu me inscrevi, paguei, não li. As pessoas me ligaram, eu não falei direito com elas porque eu não tinha tempo. E aí, entrei no curso de inteligência emocional, que eram 3 dias. E eram 55 horas nos 3 dias. Eu fiquei doente no segundo dia, segundo os médicos, com H1N1. Fui internada no hospital, porque o meu emocional, ele me deixou totalmente louca. Sabe quando tu começa a conflitar o tempo todo contigo? Porque a coisa que esse cara falava, ele fala assim, ó, você, e que é o Paulo Vieira, você é responsável pelos seus resultados, o que você tem é responsabilidade tua, o que você não tem é responsabilidade tua também. Quando ele falou isso, eu cruzei os braços e falei assim, ó, esse cara não sabe de nada. Ele é um idiota ali no palco que nasceu no Rio de Janeiro. Eu fiquei
com esse mimimi interno. Sabe quando a gente cria um monte de desculpa pra não doer? Isso foi no início do primeiro dia, se eu não me engano, ou no metade do primeiro dia. No segundo dia, eu já tava assim, ó. Soltei os braços e falei, cara, ele tem razão. Tô fodida. Então quer dizer que tudo que eu tive até aqui, o que eu tenho até aqui, a merda que eu tô até aqui, fui eu que fiz. Porra, que merda. E aí o meu emocional bateu com tudo, não consegui terminar o curso, fui internada no hospital pra ver o quanto o emocional impacta na nossa saúde, né? Depois, 3 dias depois, voltei pra minha cidade e tal, H1N1, segundo eles, mas nunca fizeram o teste pra ter certeza. E ali, a Danusa me contou um case de um cliente dela que sofreu a mesma coisa num processo de coaching dela, não foi? A mesma coisa, mesma coisa. H1N1. Só que, tipo, eu e a irmã da Rê dormiu juntas no mesmo quarto. Eu fiquei com ela o tempo todo. Eu H1N1, uma doença altamente viral. Ninguém pegou, só eu. Todo mundo dormindo uma do lado da outra. Só eu. Sim, o emocional ferra com a gente quando ele tá destruído, né? Muito. E esse aí foi o primeiro momento que eu acho que foi a girada de chave quando eu tava no 1 pro 2. Foi ali. Tipo, cara, tem uma coisa muito errada. Fiquei doente porque eu não sabia o que fazer. Incomodou, mexeu. Mas incomodou desesperadamente, assim, é aquele negócio que parece vem uma bomba atômica e explode dentro de ti, assim, tu tenta catar os teus pedaços, tuas migalhas, né? Essa é a sensação que eu tinha. Explodiu um troço ali. Ter consciência dói, ter consciência dói, machuca, porque isso incomoda mesmo. Não é fácil ter inteligência emocional, é dolorido. Mas quando a gente vai do 2 pro 3, eu ainda não tô no 4. Gente, eu não tô no 4. Eu tô tentando. Assim, é do 3 pro 4, mais pro 3. Fica nesse... Olha só, posso ler o que veio aqui? Sabe, Pode. Eu tenho bipolaridade e tento mudar. Mas junto com a ansiedade, eu estrago tudo de novo. Mesmo chegando ao nível tipo 3. Como lidar que eu já perdi a credibilidade? Bem, Moacir, eu posso te falar uma coisa? Eu vou poder te dar um conselho, porque... Não é porque eu sou médica, porque eu não posso te falar sobre bipolaridade, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga. Mas a gente tem na nossa família, a gente tem um negócio chamado transtorno de borderline. Né? Então, assim, é genético, é da nossa família, e o transtorno de borderline, para quem não sabe, ele causa várias coisas, desde bipolaridade, a esquizofrenia, a depressão e tal. Então, pelo menos eu lido diariamente quase com pessoas que têm uma doença. E aí é uma coisa muito importante, uma sacada muito importante e que a gente... Na verdade, foi uma sacada que eu tive quando eu descobri que a gente tinha isso na nossa família assim. Todo mundo que tem um transtorno mental, uma doença mental, é uma doença mental, a gente trata essa pessoa como se fosse algo errado. Só que se a gente comparasse uma pessoa, por exemplo, bipolaridade é uma doença que tem tratamento, né? Segundo o psiquiatra da minha família e tal, que eu já fui me informar, bipolaridade tem tratamento. E é uma doença como se tivesse diabetes. Tem que tomar remédio, tem que se cuidar. Às vezes a diabetes dispara, às vezes o cérebro vai lá. A questão é que o cérebro, a gente ainda não tem... As pessoas que estudam isso não sabem muito bem como ele funciona. Então é uma coisa difícil. Agora, o que o psiquiatra da minha família recomendou, tá? Não é uma coisa que eu tô falando. Que tu precisa entender que é uma doença. E ela não é vergonhosa. Começa por aí. Não precisa ter vergonha. Gente, quem tem depressão, porque tem muita gente que tem depressão e se esconde. Quem tem depressão, quem tem bipolaridade, quem tem um monte de doença aí, isso é uma doença e tem tratamento. Assim como diabetes, problema no rim, qualquer coisa. E isso é o primeiro ponto de assumir. Pelo menos é o que eu vejo, tá, gente? Se alguém quiser me corrigir, por favor, porque eu não sou médica, eu já falei isso, né? Mas a primeira parte é assim, ó, cara, busca uma rede de apoio na tua volta, sabe? A gente vê na minha família ali, quando a gente entendeu que isso era uma doença e não mais um show, porque eu acho que é isso que vem, né? A pessoa tá dando piti de novo, ela é louca, ela, sei lá.
Quando isso é uma doença, não é mais um show, e a pessoa quer se ajudar, é totalmente diferente a percepção das outras pessoas na volta. A gente cria uma rede de segurança e não mais uma rede de acusação. Falou sobre credibilidade, né? Tem uma coisa sobre credibilidade que eu vou falar aqui que é assim. Tem uma metáfora. Nega, uma coisa me corta, tá? Eu tô louca pra falar já. Tá. Eu vou só contar a metáfora e tu me corta. Eu quero responder a pergunta da Paula Barros, tá? Não sei se ela Tá. tá aí ainda. Paula, dá um oi se tu tiver ainda, porque eu quero responder a tua pergunta. Tá. Tem uma metáfora que é assim. Tem um cara que bebe todos os dias, tá? Isso vocês levem pra carreira de vocês também, que meu foco é sempre carreira. Eu sempre vou levar pra carreira, a Luz vai levar pra casamento. Eu vou levar pra carreira, ela vai levar pra casamento. Vai ser assim. Tem um cara que bebe todos os dias. Ele é alcoólatra. E aí ele resolveu parar de beber. Na carreira, é aquele cara que é crítico o tempo todo, ele é chato o tempo todo. A Paula tá aí. É um saco aquele cara. É a mesma coisa, ele bebe todos os dias. Esse cara tem um comportamento chato, prejudicial, todos os dias. Aí um dia esse cara vai do nível 1 pro 2, do 2 pro 3. Ele se dá consciência, tipo, cara, isso tá uma merda na minha vida. Olha o que isso impacta pra mim e na minha volta. Eu bebo e estrago minha família. Eu sou um mala de líder, eu estrago meu time. Mesma coisa. Aí esse cara decide, vou parar de beber. Vou parar de fazer isso. E ele para. E ele fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, meio ano sem beber e sem encher o saco do time, sem ser arrogante, sem ser prepotente, sem ser crítico, sem ser aquela pessoa insuportável. Ok. 6 meses depois, alguém vê essa pessoa passando na frente do bar. O que essa pessoa comenta nessa hora? O que vocês acham que vê um alcoólatra que bebeu a vida inteira? Ele passou, ele tá parado na porta do bar. O que a gente fala? Ah, isso aí nunca muda. Hã? Não muda? Não muda. Isso aí Demorou. vai passar a vida inteira, isso aí nunca vai mudar. Por isso que mudança comportamental é algo que depois que a gente tem um comportamento negativo, as pessoas já perceberam esse comportamento negativo, elas precisam de muito mais tempo para perceber o positivo. Isso é cérebro humano, isso é neurociência. A gente percebe muito mais coisas negativas por segurança, né, para se manter vivo, do que coisas positivas. Então, assim, credibilidade é algo que a gente vai ter que ter muita paciência, mas de uma forma mais tranquila, talvez não tentar provar tanto, mas de uma forma mais tranquila. E eu acho que quando a gente tá bem com a gente mesmo, as coisas acabam fluindo mais, assim. Então é muito mais olhar pra dentro do que tentar provar pros outros. Talvez provar pra você e não pros outros. Nega, toca. Interessante. E quando a gente depende das ações das outras pessoas, era mais ou menos essa pergunta da Paula, né? Eu quero explicar um negócio para vocês que eu explico, eu trago muito isso no método UB e que foi algo que me ajuda muito, que é o seguinte, existem 3 tipos, é sempre 3, né? 3 tipos de situações, tá? Pensa comigo, gente. Tem situações em que a gente tem controle direto sobre a situação, né? Se eu vou comer salada ou chocolate, se eu vou tomar uma cerveja, se eu vou tomar um refri, se eu vou acordar mais cedo, eu tenho controle dessa situação porque depende das minhas atitudes, certo? O segundo tipo de situação são aquelas que eu tenho controle indireto, que não depende exatamente de como eu vou botar a mão na massa, porque o controle direto está na mão de outra pessoa, é aquilo que alguém tem que fazer. E existe a terceira situação, que é controle inexistente. Tem situações que a gente não tem controle nenhum, né? Se vai chover, se não vai, se o governador vai liberar o município do interior com Covid-19, se o correio vai fazer greve, se vai chover. A gente não tem controle sobre essas situações. Então, o que a gente primeiro tem que entender? O que disso está no meu controle? É a primeira pergunta que eu sempre me faço em relação a qualquer coisa. Quando eu entendo que a situação está no controle na mão de outra pessoa, eu dependo que ela faça algo que vai ser bom para nós, eu tenho um controle na forma como eu posso influenciar essa pessoa. Ela vai fazer,
Mas eu tenho um certo controle porque eu posso influenciar. Eu tenho contato com ela. Eu posso incentivar essa pessoa naquilo que a gente precisa que seja feito. Faz sentido? Uhum. Então, é aí que entra a minha habilidade de comunicação. A forma como eu vou influenciar o outro. Vamos pensar no casamento. Quando eu preciso que o marido cuide do filho, que eu tenho que sair. Quando o marido não entra com peças de dentro de casa. O marido vai fazer aquele furo na parede que eu quero, ou a esposa faça aquela comida para que, enfim, top receber os convidados que eu quero. Tá na mão do outro. No trabalho, eu dependo do fulano, que é meu colega de setor, de fazer aquilo, porque está na mão dele, ele tem que fazer. Ele sempre faz e escreve com erro e tal. Eu preciso que ele escreva certo dessa vez. Eu dependo dele fazer aquilo. Eu dependo que ele seja pontual. Eu dependo que ele seja comprometido. Eu dependo que ele tenha máscara. Não está na minha mão, mas eu posso influenciar. Então, quando não depende de ti, tu tem um certo controle na forma como tu influencia isso. Tá? Uhum. Eu não sei, Paulo, em que sentido tu quer essa resposta. Se é numa resposta de conjugal, por exemplo, mas eu acho que independente da situação, quando a gente entende de perfis, né, Rê, é muito mais fácil influenciar as pessoas. Porque eu falo de uma forma como ela entende. A minha emocional, tá? Em relação a que é a tua inteligência emocional? Em relação a marido, a filho, a sócio, a funcionário? Né? Bem, posso botar a minha visão em cima desse teu, a sua explicação? Acho bem legal. Tu acha que faz sentido? Faz sentido. O que eu complementaria seria, sim, a gente pode influenciar, eu concordo totalmente. Acho que até aí tá 100%, nós estamos totalmente alinhadas. Agora, a gente tem situações em que realmente a gente não tem controle. Ah, o Covid, o comércio fechou, tá, sei lá. Tá ok. Mas o que tu vai fazer com isso está sobre o nosso controle, não é? Repete, por favor, que eu tava lendo o comentário do Marcelo. Presta atenção na live aqui, ó. Tá. A situação que acontece a partir dali, as minhas ações estão sob o meu controle. Eu vou dar um exemplo. Gente, eu vou dar um exemplo. As pessoas olham, às vezes, sabem que eu recebo um monte de mensagens dizendo, nossa, Renata, a tua vida, nossa. Gente, eu quero explicar a situação que tá todo mundo nesse Covid, né? Então, eu até comentei hoje. Os meus contratos empresariais, eles foram congelados. Simplesmente. Porque as empresas... Eu trabalho com empresa de exportação. Não tem exportação. Eu trabalho com empresa de transporte. Ferrou. Público. Ferrou. Eu trabalho com empresa de desenvolvimento de tecnologia. Cara, quem é que vai comprar tecnologia agora? Ferrou. Tudo trancado. Meus contratos todos trancados. E aí ok. Uma puta oportunidade para quê? Para fazer aquele curso digital que eu tô há tanto tempo. Eu tô há 1 ano desenvolvendo esse curso. Essa é a melhor oportunidade de todas. Então, eu podia ficar parada chorando. Eu não tô dizendo que eu sou muito legal, gente. É só um... Tá, aconteceu uma coisa ruim. Que óbvio, que eu queria que meus contratos estivessem andando, o faturamento da empresa estivesse igual. Que tava tudo certo para esse ano ser o ano do recorde de faturamento. E foi tudo por água abaixo. Foi tudo. É tipo assim... Quá, quá, quá. E agora, o que eu vou fazer com isso? Esse é o ponto que a gente fala sobre se reinventar no momento de crise, né? Que a gente fala, crise, crie. Que aquelas coisas parecem meio jargão, assim. É um momento difícil, é um momento de casamento também, né, nega? Tipo, bem, acho que as pessoas... Eu sou muito transparente. Eu me separei faz pouquíssimo tempo. Foi um momento bem difícil. E a nega me ajudou muito, assim, principalmente entender quais foram os pontos em que tu não vai repetir para a próxima etapa. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, assim. Tanto foi tão importante a ponto de eu e meu ex-marido estarmos muito bem, né? Muito bem, assim. Então, como a gente lida com as situações difíceis? E aí, como é que tu pode trazer nessa questão do casamento? Como a gente consegue lidar com situações difíceis, com crises que a gente tem muitas vezes no casamento?
Qual é a melhor postura nesse momento, assim? Ai, tu quer que eu responda isso agora na live em 5 minutos, numa resposta só? É fácil. Tenta. Vai. Veja, tem um treinamento em 16 horas e eu ainda não passo tudo pra galera, entendeu? Aí eu vou fazer um merchan, então. Mulheres que estão na quarentena, Vamos fodidas.